E aí pessoal, beleza? Rafa aqui de novo, tudo bom? Ó, seguinte, já fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que essa aula vai te acrescentar muito. Hoje a gente vai utilizar uma fórmula bem simples chamada hoje, junto com uma outra fórmula que é a função se, que é uma função condicional onde eu determino para o Excel, faça isso se ou não faça se acontecer tal coisa. E eu vou unificar com uma fórmula bem simples que é hoje. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve, ative as notificações para não perder nada. Segue lá no Instagram, que também tem bastante conteúdo bacana. E aviso de lives quando a gente for fazer uma live aqui no YouTube. Ficar bem atento lá também. Sem mais delongas, bora para a aula. A princípio, uma planilha bem simples, né? Eu coloquei aqui, realmente eu não gosto de ficar utilizando exemplos, mas me veio agora que eu tinha que mostrar isso aqui para vocês. Então eu montei aqui rapidinho para poder mostrar. E o seguinte, a gente usa a condicional se para que o Excel pense e registre automaticamente as coisas para a gente, de acordo com as ordens que a gente for dar a ele. Nesse caso eu pensei assim, ó, eu tenho um material que tem uma previsão de entrega. E eu não tenho o recebimento dele ainda. Bora fazer aqui a simulação. Pronto, eu ainda não tenho o recebimento. Qual é o status? Ele está aguardando ainda a vinda dele para cá. Aí vem a primeira fórmula, que foi a que eu comentei agora, que ela é bem simples, por sinal. Igual hoje. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, 3 de abril de 2020. Se eu tenho a data de hoje e uma data de previsão de entrega, eu posso subtrair a minha data que eu tenho previsão de entrega, menos a data de hoje. Então, igual a data que eu tenho, menos hoje. A fórmula para me dizer que o dia é hoje. Ele vai te fornecer em data. Só que o que você precisa aprender? Você precisa aprender que data é número. Se eu colocar aqui, ó, toda data ela tem um número. Então, esse número aqui, 43.926, representa 5 de abril de 2020. Então, se eu colocar aqui 25 vai representar dia 4, bora ver. Entenda isso. Eu andei um número, ele andou uma data. Beleza? Então, número é data e data é número. Sendo assim, você consegue fazer uma equação matemática simples. Beleza. Aqui você precisa dele configurado como data, porque você tem a previsão de entrega. Mas aqui eu quero saber os dias de atraso. Bom, aqui você precisa de data e aqui você precisa de número. Então, aqui você vai considerar como número. Beleza. Eu tenho a minha previsão de entrega menos a data de hoje. Quantos dias eu estou em atraso? Nenhum, porque dia 4 é amanhã. Mas, se a data de entrega tivesse sido dia 1º de abril e não tivesse recebido, eu já ia saber que eu estou em 2 dias de atraso. Nossa, e para que eu preciso saber disso? Simples. Se você tem um prazo, seu produto não chegou, seu fornecimento o cara não te entregou. Você vai conferir aqui tudo que está atrasado um dia, tudo que está atrasado 2. E dependendo do seu ramo, do seu negócio, vai ter produto teu que vai estar atrasado 30 dias, 45 dias. Você vai estar ligando para o fornecedor te entregar. Então você consegue tomar uma posição melhor na sua empresa, pegando justamente as maiores datas atrasadas e lidando com ela para poder resolver o quanto antes. Show de bola? Então vou recapitular a fórmula para que você entenda. A fórmula é bem simples, igual hoje, abre parêntese e fecha parêntese. Nada mais do que isso. Isso vai te determinar a data de hoje. Eu quero saber hoje mais uma semana. Hoje mais 7. Eu quero saber hoje mais 45 dias. Então você também já consegue começar a observar suas datas com os prazos para você saber quando que você vai disponibilizar o material ou quando você quer receber isso ou não. Enfim, você consegue fazer essas somas aqui para poder te ajudar. Beleza? Essa foi a primeira premissa. Show de bola. Agora a gente vai para a parte que, dependendo aí de como você está no Excel, eu vou destrinchar desde o inicinho, mas eu já vou avisar, realmente
uma fórmula dentro da outra, e eu estou fazendo isso daqui que eu quero que você entenda que existem essas possibilidades e que é possível você fazer. Então eu vou detalhar bem aqui. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim para eu poder tentar esclarecer melhor para você, tá ok? Vou deletar aqui. Bora lá. É o seguinte, eu pensei assim, se eu não tiver data de recebimento, eu ainda não tenho status, mas eu quero saber os meus dias, se eu estou atrasado ou não, referente a hoje. Vamos supor, eu ainda não recebi o material, era para ele chegar dia 1º de abril, eu já estou atrasado 2 dias, então eu ainda não botei a data. Mas quando eu colocar a data, vamos supor que eu recebi hoje mesmo, não cumpriu o prazo, porque eu entreguei atrasado. Se eu não tivesse entregue atrasado, tivesse entregue no dia, entregue no prazo. Se eu tivesse entregue um dia antes, entregue no prazo, mas mudou aqui. Beleza? Então é para isso que serve a condição se, que é o que você vai aprender agora. Bom, tem uma coisa interessante também. Data de recebimento vazia, eu não preciso deixar o status vazio. Eu posso colocar aqui o seguinte, se ali for vazio, aguardando. Beleza. Já ajustei aqui, ó. Todos aguardando. Esse aqui recebeu, foi entregue no prazo. Esse daqui foi entregue atrasado, por exemplo. Show de bola? Bora destrinchar então essa fórmula aí. Vou dar o zoom aqui na planilha para a gente poder estar trabalhando bem visual para vocês, para poder ajudar melhor. Bora lá, passo a passo. Eu vou duplicar um material aqui só para a gente poder praticar, executar a fórmula pedacinho por pedacinho. Vamos lá. O que é a fórmula SI? Eu já ensinei no outro vídeo, ela básica, e aqui a gente vai estar trabalhando ela mais avançado, com mais conceitos. A fórmula SI, ela trata-se de, eu dizer para o Excel assim, ó, igual se um teste lógico. Exemplo, o que é um teste lógico? Uma equação. 2 mais 2 igual a 4. Beleza. 2 mais 2 é igual a 4? É. Ponto e vírgula. Aí eu falo para ele, ó, se 2 mais 2 for igual a 4, ou seja, se esse valor for verdadeiro, isso é verdade, poxa, a conta bate. Se não for verdade, tá errado. Só para a gente poder ter aqui um exemplo. É isso aí que você está falando para a fórmula SI. Beleza. Agora você vira aqui para o Excel, dá o Enter, finaliza e ele vai escrever para você. A conta bate. Por quê? Porque eu disse que quando a equação for verdadeira, quando for verdade, o que eu escrevi aqui, no meu primeiro item da fórmula, no meu teste lógico, eu quero que escreva isso. Então, olha, se 2 mais 2 é igual a 5, não, isso aqui é falso. Então, o Excel vai entender assim, ó, 2 mais 2 igual a 5, falso. Então, ele não vai utilizar o valor se verdadeiro. Por quê? Porque aqui é falso. Aí ele pula para o próximo valor. Ele vai utilizar valor se falso. Então é isso, ó, é uma condição. Se o meu teste lógico for verdade, Excel, faça isso aqui para mim. Se o meu teste lógico for mentira, que agora foi o caso, 2 mais 2 não é igual a 5, faça o teste falso. E aí você vai colocar e ele vai escrever para você aquilo que você determinou aqui. Eu não precisava escrever uma célula, ou eu não precisava escrever uma palavra, ou uma frase. Eu poderia fazer assim, ó, se for falso, digita 2. Se for verdade, digita 1. E a gente faz um binário. E beleza, ó, é falso, digitou 2. 2 mais 2 é igual a 4? Vou deletar, fazer aqui novamente. É sim, então agora vai dar 1. Bom, agora que você já entende o conceito do que é o SI, e eu imagino que você tenha assistido a aula lá mais básica dessa parte, para você estar praticando mais. Recomendo inclusive que você vá lá, estou colocando o card aqui se você tiver dúvida, que lá você vai ter outros exemplos para você tentar assimilar melhor. Beleza, bora executar então. Agora que você já entende como que funciona, vamos entender aqui na planilha como que eu pensei, como que eu fiz isso aqui. Igual se, qual que é o meu primeiro teste lógico?
eu penso o seguinte: se a minha data de recebimento, minha data eu vou digitar aqui. Então lembra que C6 representa o valor do que eu colocar aqui. Se eu digitar 2, C6 vale 2. Se eu colocar uma data, C6 vale a data. Então, como é que eu estou pensando em data de recebimento? Então, se a minha data de recebimento ela for menor do que a minha previsão de entrega, isso significa o quê? Poxa, eu recebi antes do previsto. Então foi entregue no prazo, você concorda? Ponto e vírgula. Se essa equação for verdadeira, ou seja, C6 é menor do que B6? Se sim, ou seja, se eu recebi antes do prazo, eu vou colocar aqui entregue no prazo. Mas, se ela não for menor, ela for maior, eu vou colocar não cumpriu o prazo. Fecha parêntese e dá Enter. Qual que é o problema de quando você faz dessa forma? O problema é que é o seguinte, eu falei menor, eu estou entregando no prazo. Se for maior, não cumpriu. Mas e quando for igual? Igual ele vai falar que não cumpriu o prazo? Então não. Então o nosso teste lógico não está correto aqui no início. A gente precisa fazer outro teste lógico. Qual que seria? Seria o seguinte, vamos novamente, eu vou digitando de novo, fazer várias vezes, que isso vai te ajudar a fixar mais, e eu recomendo que você faça também aí junto comigo. E mude as datas, tente pensar também, quando você acabar de assistir essa aula, em outros critérios para você poder estar adotando e estar praticando. Igual se, tab, para entrar na fórmula. Se a minha data de recebimento for menor ou igual à minha previsão de entrega, ponto e vírgula, ou seja, se a minha data for menor ou igual à previsão de entrega, entregue no prazo. Ok? Se não foi, ou seja, se C6, que é a minha data de recebimento, ela não for menor ou não for igual a B6, que é a minha previsão de entrega, aí sim não cumpriu o prazo. Não cumpriu o prazo. Dá o Enter. Vamos testar agora, ver se o nosso teste lógico está correto. Dia 2 de fevereiro, estava previsto 2 de fevereiro, ok, está no prazo. Atrasei, 3 de fevereiro, não cumpriu o prazo. Entreguei antes, 1 de fevereiro, entregue no prazo. Agora nosso teste lógico está correto, show de bola. Então a gente já fez uma primeira premissa aqui para o que eu estou querendo montar para essa planilha. Conforme eu falei, ela parece ser simples, mas você vai vendo ao longo aqui que ela não vai ser. Show de bola? Beleza. Como que eu faço para saber os meus dias em atraso? Bom, eu te ensinei uma fórmula logo no início do vídeo, chamada hoje. O que essa fórmula faz? Ela vai te trazer a data de hoje. É isso. Só que, se eu não tivesse uma data aqui, qual seria o dia de atraso? Eu vou fazer igual a minha previsão de entrega menos hoje. Nossa, deu essa confusão toda aqui. Por quê? É tudo uma questão de você formatar a sua célula. Como aqui a gente queria formatado como número, porque eu estou fazendo uma equação aqui, o número deu 61. 61 ele não existe como data, e ele estava configurado como data, ele vai dar esse erro, beleza? Porque a nossa primeira data, se eu não me engano, é algo entre 1990, não tenho muita certeza, 1990. Não tenho certeza se é isso não. Talvez possa ser, talvez não. Não tenho certeza realmente para te falar agora. Vou pesquisar e numa próxima eu tento te falar, tá ok? Beleza, vamos partir para o princípio do que eu te expliquei. O número 61 ele não contempla como data. Você vai botar um número
É uma data que não existe, por mais que número seja data, lembra que eu comentei que aqui você pode transformar em número, e número é data, mas geralmente são esses números grandes aqui. Bom, vamos lá. Não vem ao caso agora, curiosidade, depois eu coloco aqui nos comentários para vocês. Então eu fiz a minha previsão de entrega menos hoje. Se realmente minha previsão de entrega fosse 2 de fevereiro, poxa, eu estou em atraso 2 meses, cara. E se fosse 31 de março? São 3 dias aí que a gente está em atraso. 1, 2 e 3 de abril, contando com hoje, é claro. Beleza. Então agora a gente já sabe os meus dias de atraso. Fica comigo que vai só piorando o negócio aqui. Vamos embora. Desanima não. Beleza. Agora que você sabe o seu dia de atraso, você vai pensar o seguinte. Quando eu receber esse material, vamos supor, recebi o material hoje, para você entender bem esse conceito. Se eu recebi hoje, ele não cumpriu o prazo, porque era para entregar dia 31 de março. Ótimo. Só que você concorda comigo que se eu deixar essa fórmula ativa, amanhã a fórmula, quando ela puxar igual hoje, vai ser 4 de abril. Então aqui, onde eu vou pintar aqui, ó, ele vai andar e ele vai ficar como menos 4 dias. Você consegue entender? Que eu recebi dia 3, e se eu fizer a conta com hoje, eu estou com 3 dias de atraso. Mas se eu fizer a conta com amanhã, opa, hoje menos 1, né? Para poder descontar, né? Então, se for amanhã, aí esse número vai andando. Aí depois de amanhã. E eu não quero isso. Por quê? Porque eu quero registrar quantos dias foi de atraso. Aí eu vou ter que colocar agora uma condicional se aqui também. Então a gente fez um se aqui. E agora eu vou ter que fazer um se aqui. Como assim? É o seguinte. Bom, eu recebi hoje e eu não quero mudar os meus dias de atraso. Ah, como assim? Exemplo. Era para receber dia 31. Se eu recebesse dia 2 de março, quantos dias de atraso tem? São 2, não 3 dias. Então, vou ter que fazer uma condição aqui. Porque 2 dias de atraso, não 3 dias. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Vamos lá. Olha o raciocínio. Igual se aqui não for vazio, né? Ou seja, se eu já tiver colocado uma data de recebimento, eu não quero que continue fazendo a minha conta de dia de atraso, continuando com a data de hoje, com a data prevista, com o dia de hoje. Então eu preciso alterar isso. Então eu vou falar assim para o Excel. Excel, se aqui for maior do que 0, ou seja, eu preenchi uma data, se uma data é número, então eu posso utilizar maior do que 0. Mas você também pode utilizar se for diferente de vazio. Só que eu acho que para efeito didático, eu acho que vai ficar mais fácil na sua cabeça você pensar como se minha data de recebimento for maior do que 0, ponto e vírgula, eu quero que você faça uma conta para mim, para eu saber quantos dias de atraso eu tive. Ou seja, para eu identificar o dia de atraso é a minha data de recebimento menos a minha previsão de entrega. Nota que eu estou aqui no valor verdadeiro. Ó. Os outros não estão ativos. Estou no valor verdadeiro. Então, C6 é maior do que 0? É maior do que 0. Ou seja, eu coloquei uma data aqui. Então, eu quero que você faça C6, que é a data que eu recebi, menos a data que estava previsto. Ponto e vírgula. Se C6 não for maior do que 0, ou seja, se eu não tiver digitado nada aqui, aí sim você faz B6 menos a data de hoje. E para você finalizar a fórmula se que você começou, você coloca mais um parêntese. Tem uma dica bem interessante. Nota que quando eu coloco parêntese, ele dá um ajuste com os parênteses aqui que tem para trás. Olha só, vou apagar o parêntese do hoje. Ó. Aí ele pintou o do hoje, aí eu aperto de novo, ele pinta o do se. E ele fica bem negrito, bem forte. Isso aí identifica que é o seu último parêntese que você fechou. Porque toda vez que você faz uma fórmula com parêntese, você tem que fechar ela.
Então, quando eu abri aqui com o C, eu tive que fechar também. Você vai dar o Enter. Notem que deu um número negativo, isso foi muito bom. Eu errei. Não é a minha data de recebimento menos a minha previsão. É a minha previsão, ou seja, B6 menos quando eu recebi. Aí sim, porque se eu começar a receber depois da minha previsão, aí vai me dar um número diferente. No caso aqui, ó, eu recebi 29 dias antes. Se fosse recebido 30 de março, eu ia ter recebido um dia antes. Se eu receber 1 de abril, um dia depois. E se eu não colocar data nenhuma, aí eu sei que eu estou atrasado comparado a hoje em 3 dias. Então eu já utilizei mais uma lógica aqui. Interessante, né? Vou repetir para a gente poder decorar aqui o processo, já que eu errei também, para poder não embolar a cabeça de vocês. Mas entenda que quando você erra, você consegue analisar os números. Olha, pensa comigo. Eu olhei, eu achei estranho e falei, ué, por que deu menos 29 se eu entreguei antes? Eu estou em saldo positivo de dias. Então, eu inverti a minha conta. Vou dar um delete e eu vou fazer de novo, beleza? Vamos lá, do zero. Igual se, tab para entrar na fórmula. Se aqui for maior do que zero, ou seja, se eu preencher a célula com alguma data, eu quero que você faça minha previsão de entrega menos a minha data de recebimento. Se não for preenchido aqui, ou seja, se essa sentença for falsa, eu quero que você faça a minha data de previsão de entrega menos hoje, abre parênteses e fecha parênteses do hoje, porque essa fórmula ela é desse jeito, e fecha o parênteses do se e dá Enter. Aí a gente agora confere, faz aquele testezinho. 2 de março foi entregue antes? Foi. 30 de março foi entregue antes? Sim. Então o número está correto, positivo, e o status também está correto, entregue no prazo. 1 de abril, não cumpriu o prazo, 1 dia de atraso. 2 de abril, 2 dias de atraso. 100 dias, não coloquei dia nenhum aqui. Ele vai considerar o quê? A data de hoje. A data de hoje, 3 de abril de 2020. Como não está aparecendo a data, vou colocar aqui, ó, igual hoje, para você ver que é verdade o que eu estou te falando e que a fórmula está correta. Top! Ainda não acabou. Vamos continuar. Só lembrando vocês aí que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Compartilha esse conteúdo com a galera aí, que é um conteúdo bem massa, bem legal. E me segue lá no Instagram, excelnapratica.ofc. E tamo junto. Vamos continuar a aula aqui. Bora para mais uma condicional, que é o seguinte. Quando eu não escrever nada, eu quero que coloque o status para mim, aguardando. Porque quando eu não escrevo nada, está escrito aqui entregue no prazo. Então, o que você agora precisa entender? Tudo isso aqui me corresponde a entregue no prazo ou quando não cumpre o prazo. Cai no caso aqui, eu teria que entregar, por exemplo, 4 de abril. Pronto, ou não cumpriu. Mas quando está vazio, eu quero que coloque aguardando. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai clicar na fórmula que você já fez todinha e você vai começar uma outra fórmula aqui, ó. E nesse caso agora eu não consigo mais começar do zero porque senão complica, porque geralmente é assim que você tem que pensar, em blocos. E se você tem dificuldade, vou te dar uma dica. Eu não vou fazer direto aqui na fórmula não, eu vou fazer assim, ó. Vou abrir uma coluna aqui rapidinho, que essa é a maneira ideal para você trabalhar. Qual é a condição que está faltando aqui? É se for vazio. Então, ó, igual se isso aqui for igual a vazio, ponto e vírgula, abro aspas, aguardando. Fecho aspas. Uma coisa que eu não comentei aqui, mas com certeza eu devo ter comentado lá no outro vídeo. Se você não viu ainda, está com dificuldade, o cardzinho está aqui em cima, em algum canto dessa tela. Clica, vai lá, dá uma olhada no vídeo, lá mais básico, para você entender um pouco do conceito e vir para essa aula aqui. Bom,
Toda vez que você quiser digitar uma palavra para que apareça essa palavra aqui no Excel, você tem que colocar em forma de texto. E a maneira de você colocar em forma de texto é colocando aspas. Para isso que serve aspas. Se eu não colocar aspas, vai dar errado. Vou deixar sem aspas aqui. Vamos lá. Ó. Se o C6, ou seja, se eu não preencher uma data de recebimento, se ela for vazia, ou então C6 igual a vazio, ponto e vírgula, eu quero que você escreva aguardando. Se não for, eu quero que seja essa célula aqui. Fecho. Viu que deu errado? Por que deu errado? Porque eu não coloquei aspas. Então já fica uma dica quando você vê esses nomes esquisitos, se pergunte, eu coloquei o critério correto dentro da fórmula, às vezes não é a lógica que está errada, às vezes é só um critério, você esqueceu de uma aspas, por exemplo. Vê que agora funcionou. Então, olha que interessante. Eu disse para ele fazer assim. Se aqui for vazio, escreve para mim aguardando. Se não for vazio, eu quero que você escreva isso aqui. Olha só que interessante. 3 de abril, está atrasado. Não cumpriu o prazo. Veja que ele escreveu aqui. Agora eu vou cumprir o prazo, 30 de março. Entregue no prazo. E agora eu vou colocar vazio, aguardando. Esse aqui não mudou, esse mudou. Então essa daqui tem o status que eu estou precisando, que está faltando nessa daqui. Olha o que você faz. Você agora vai pegar esse bloquinho, vai copiar, dá um ESC e vem nessa sua fórmula aqui. Você vem na frente do igual, cola, no lugar do D6, você vai apagar e vai deixar a fórmula inteira. Por que isso? Lembra que eu expliquei que quando você lê o nome da célula ou o que está dentro dela é a mesma coisa? C6 na verdade é tudo isso, D6 na verdade é tudo isso aqui. Que quando eu coloquei numa outra célula, representei por D6. Agora eu não preciso, então eu tiro o D6, então eu falo para o Excel. Excel, se aqui for vazio na célula C6, coloca para mim aguardando. Se não for, executa tudo isso daqui para mim. E agora você fecha o parêntese da sua nova fórmula que você começou aqui no início. Deu Enter. Agora você vê que está correto o aguardando. Então, ó, entregue antes do prazo, entregue depois do prazo, vazio, aguardando. E notem que agora eu não preciso mais dessa coluna, posso excluir. E aqui está funcionando, ó. Hoje, dia 3 de abril, está aguardando, estamos atrasados 3 dias. Se fosse para entregar dia 30 de março, 4 dias. Bom, a partir do momento que eu entreguei dia 31 de março, eu não cumpri o prazo, entreguei um dia atrasado. Ele não conta mais com a data de hoje. Então ficou top aqui, ó. A gente conseguiu finalmente, né, colocar todas as condições que a gente queria colocar para poder ter os nomes e os status de uma forma mais inteligente aqui, para a gente estar visualizando de uma forma mais inteligente não, de uma forma mais fácil para poder estar visualizando, né? Porque é muito mais simples você vir aqui e ler que está aguardando ou entregue no prazo ou não cumpriu. É muito mais simples visualmente falando de se fazer. Aqui em cima está diferente do que a gente fez aqui agora. Eu consegui fazer muito mais simples aqui nessa fórmula do que aqui. Então, para efeito didático, eu vou continuar fazendo um teste aqui. Deixa eu ver se os status estão iguais. Estão iguais, tá vendo? A fórmula daqui, ó, tá diferente, mas ela me dá o mesmo resultado daqui. Por quê? Foi só a maneira de pensar. Vamos executar essa fórmula aqui para a gente fixar melhor. Vou repetir tudo isso aqui. Eu não preciso mais mexer, isso aqui está bem legal. Vamos utilizar. E aqui eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou fazer a minha condição se não em relação às datas. Eu vou fazer em relação ao meu status, que eu já sei que está correto. Então vamos lá. Igual se D for igual aguardando, ponto e vírgula,
Se eu ainda estou aguardando, eu preciso fazer a minha conta relacionada a hoje, certo? Porque o material não chegou. Então, eu vou fazer previsão de entrega menos hoje. Aí agora vem a parada legal. Eu não vou colocar um teste lógico aqui, eu vou começar de novo. Ó. Se D7 for igual a aguardando, eu vou fazer uma conta. B7 menos hoje, ou seja, a data de entrega menos a data de hoje. Se não for, eu vou abrir de novo a fórmula. Ó. Se meu status for igual a não cumpriu o prazo, ponto e vírgula, o que eu quero executar? Se ele não cumpriu o prazo, eu quero executar a minha previsão de entrega menos a minha previsão de vencimento. Ponto e vírgula, se, novamente, se aqui for igual a entregue no prazo, ponto e vírgula, eu quero fazer uma conta. Se for entregue no prazo, eu quero calcular a minha previsão de entrega menos a minha previsão de recebimento. E se nada disso aqui acontecer, eu quero que seja vazio, fecho um parênteses, dois parênteses, três parênteses, porque foram 3 se. Então, tá aí, ó. Vamos ver se bateu o número. Idêntico, né? Igualzinho. É só uma forma de pensar. Enquanto eu estava fazendo aqui, eu pensei numa outra forma para te falar. Eu só pensei, não sei se vai dar certo, vamos tentar. Vou usar a mesma premissa aqui. O número aqui tem que dar igual. O que eu pensei? Eu pensei que é o seguinte. A conta para o não cumprir o prazo ou para o entregue no prazo é a mesma. É previsão de entrega menos a data de recebimento. Agora, a única conta que é diferente é quando eu estou aguardando, porque eu faço com a data de hoje. Então, eu posso usar menos referências, menos se, menos condições. Vamos lá. Igual se, tab, se aqui for igual aguardando, eu quero que, ou seja, ponto e vírgula, a minha previsão de entrega menos a data de hoje. Abro parêntese e fecho parêntese. Ponto e vírgula, eu vou abrir um outro se aqui. Não preciso. Por quê? Porque é o seguinte, se não for aguardando, a única possibilidade que tem aqui para eu calcular o meu data de atraso é a minha previsão de entrega menos a data de recebimento. Fecho o parêntese e provavelmente vai dar certo. Olha, deu certo. Então a gente agora consegue ver que eu tenho uma maneira, duas maneiras, três maneiras de estar fazendo a mesma coisa, só utilizando um teste lógico. É por isso que eu digo, você tem que sempre tentar e errar e tentar fazer de formas diferentes para você poder evoluir nesse quesito, porque é possível, você consegue fazer. Você só tem que fazer e ter a instrução. Estou te dando a instrução aqui agora, se você tiver dúvida, entre em contato comigo que eu vou fazer o máximo para te ajudar. Mas mesmo assim eu ainda vou conferir aqui para ver se está certo, porque se estiver errado, a gente corrige, volta aqui, continua a aula, não tem preguiça não, e vamos para frente. Vamos lá, 30 de março eu recebi dia 1º de abril, não cumpri o prazo, 2 dias de atraso. Vamos ver aqui se nos outros batem, bateu. Eu vou entregar agora antecipado, dia 29 de março, entregue no prazo, entregue no prazo, entregue no prazo, todos com saldo de um dia. E agora eu vou entregar no dia, também para poder ter certeza, saldo 0, entregue no prazo, e eu vou deletar todos, que é o que já estava. Então a gente está com a fórmula, tudo alinhado, tudo bonitinho, tudo perfeito, tudo redondo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Dê sugestões de aulas aí que vocês estão precisando. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, porque ajuda muito o canal a crescer. Me segue lá no Instagram, que lá é muito fácil de eu estar me comunicando com vocês, porque eu coloco umas enquetes lá às vezes. Olha, você conhece isso? Você quer aprender tal coisa? Fica mais fácil de eu ir direcionando os vídeos para poder trazer aqui para o YouTube. É bem interessante, é bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.